Meu irmão, minha irmã, nesses tempos de Quaresma, aqui estou uma vez mais para a nossa leitura orante da palavra. E assim o fazemos, eu, você, nós todos que queremos nos voltar para a palavra. Nós o fazemos porque queremos dar uma resposta ao próprio Senhor, que nunca desiste de nós e que de nós se fez necessitado para anunciar as suas boas notícias. A palavra do Evangelho deste domingo, dia 7 de abril, é a da mulher adúltera, assim chamada, é o capítulo 8 do Evangelho de João, 8, 1 a 8. Como sempre, primeiro se lê o texto, se o explica. Em seguida, na segunda parte, então, a leitura orante. Começo pela leitura. Jesus foi então para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem, então, uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, o que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram, um após outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá, no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. É esta a palavra, meu irmão, minha irmã, a palavra do Evangelho a ser proclamada em todas as igrejas do mundo, igrejas católicas, neste domingo 7 de abril, tempo da Quaresma. Iniciemos pela explicação. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Na realidade, é preciso contextualizar. Jesus estava em Jerusalém. Era a segunda vez que ele iria, terceira vez que ele ia para o templo, para Jerusalém melhor, desde a Galileia, segundo os relatos do Evangelho de João. Ao mesmo tempo que ensinava e as multidões se fascinavam, os que o ouviam, havia outros que duvidavam, questionavam, e Jesus ia e voltava. Ao final do dia saía, no dia seguinte estava lá no templo,
a ensinar outra vez. Não esqueçamos, templo não é apenas um endereço de um edifício religioso. Na cultura judaica, templo é o lugar onde Deus mora. Um pouco mais, é o lugar onde a humanidade, o homem, oferece a Deus, entrega a Ele seus dons. Mas é o lugar onde Deus ensina os seus. E Jesus, sentando-se, os ensinava. O detalhe, estou no capítulo 8, versículo 2. Todo o povo vinha a ele. Não pretende o evangelista, com esse detalhe, dizer que Jesus era muito prestigiado. Não apenas isso, aliás, menos. A intenção é outra. Destacava que Jesus era a resposta de Deus pela qual o povo ansiava. Enquanto Jesus fala, Deus se faz próximo, é vizinho, fala e ouve. E os escribas então trazem uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a no meio. O meio, lugar central. No centro, da parte deles a intenção de condenar quer a mulher, quer Jesus, querendo flagrá-lo em algum tropeço ou em alguma errônea hermenêutica acerca da lei religiosa de Moisés. Sigamos um pouco mais. Tu, pois, o que dizes? Para estes casos, na sociedade da época, havia uma prescrição. A mulher flagrada em adultério, segundo a lei de Moisés, embora já ao tempo de Jesus já não se fizesse assim, mas a lei era, lei religiosa, levá-la em praça pública, apedrejá-la, ou dependendo do caso, havia outros métodos, mas sempre para a morte. Era estrangulada, se já convivia com o marido. Apedrejada, se já comprometida, ainda não convivendo, já fosse flagrada. Claro, ela não foi flagrada somente ela, havia alguém com ela, algum homem, e este aqui está esquecido, ou está intencionalmente ignorado. Era uma sociedade extremamente machista. Mas aqui o tema é outro. Para pô-lo à prova, questionaram-no. Tu, pois, o que dizes? Inclinando-se, Jesus começou a escrever no chão com o dedo. Interessante este gesto, de difícil explicação e que encontrou ao longo da história muitas hermenêuticas. Todavia, lá onde Jesus estava, a edificação era sobre pedra. Escrever no chão com o dedo faz lembrar o quê? Em Êxodo, no capítulo 31, se eu não me engano, Deus escreveu sobre pedras com seu dedo. Depois do Êxodo, Jeremias também mencionou, capítulo 31, também Jeremias, mas também Ezequiel, capítulo 36, que um dia Deus escreveria a sua lei no coração. Se na primeira vez a lei do Senhor foi escrita sobre a pedra, no tempo dos profetas a promessa é que escrevia sobre o coração. Coração não era a sede dos sentimentos, como é na nossa cultura. Coração é na liberdade, na mente, na inteligência, no centro das decisões. As pessoas decidiriam segundo os critérios e a verdade de Deus, ao escrever na pedra. Jesus, com o gesto, está a dizer que aqueles homens que querem acusar a mulher
na realidade estão a seguir a lei escrita em pedras, ignorando aquela que veio a seguir, renovada pelo próprio Deus, cuja intenção era que chegasse à interioridade e ao coração humano. Estão interpretando corretamente a lei escrita em pedras. A misericórdia não tem relevância agora, basta a observância da lei. Aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. Parece que Jesus está a questioná-los, quase a dizer de sua hipocrisia. Na realidade, também aqui há um gesto de compreensão amorosa do próprio Senhor. Qual das leis? Aquela escrita sobre a pedra? Então valeria a punição. Ou aquela escrita no coração? Então valeria inclusive para eles a benevolência de Deus, a vontade de Deus escrita no coração humano. É curioso, cada um se retirou e a mulher lá permaneceu. E o detalhe que Jesus, ao ficar sozinho com a mulher, ergueu os olhos. Não é que Jesus se ergueu, ele continuou rebaixado, ergueu os olhos para ela. Interessante, Deus que se mantém rebaixado desde a sua baixeza, ergue os olhos para o pecador, para a pecadora. Seus gestos e suas palavras têm os traços do Deus humilde que quer acolher a todos, mas agora, especialmente ela, condenada por muitos, acolhida pelo Senhor, que quer oferecer seu perdão para que cada um seja livre para assumir a liberdade dos perdoados e as disposições a aderir à salvação por Deus trazida em Jesus Cristo. Sigamos agora, meu irmão, minha irmã, para a segunda parte da nossa leitura orante deste domingo, quinto domingo da Quaresma. É o texto da mulher adúltera, assim chamado mulher adúltera, há pouco explicado, ainda que rapidamente. É João capítulo 8, versículos 1 a 11. Se recorda bem, Jesus logo cedo no templo ensinava, acabei de explicar, trouxeram-lhe uma mulher com intenções de enredar o próprio Senhor. O final, recordamo-nos, eu não te condeno, vai e não peques mais. Vamos agora preparar a nossa interioridade para fazer destes instantes, lidos há pouco e explicados, que sejam instantes de oração. Queira se colocar numa posição que favorece o recolhimento, a quietude, a pacificação interior. Talvez estejamos amargurados por alguma discussão à vida, preocupados por algo ainda não cumprido. Talvez estejamos inquietos face a temores e incertezas que vêm pela frente. Enfim, algo tira a nossa paz. Por isso a necessidade de pacificação. Procure sentir o ar que lentamente passa pelas suas vias aéreas e infla os pulmões. Tente sentir o ar que
atravessa a sua garganta, chega aos pulmões. Tente sentir, com os olhos fechados, os seus ouvidos, sua própria boca. Para chegar a tais percepções é preciso muita concentração. Tente sentir o coração a bater no seu peito, sua coluna, desde cima, coluna cervical, até mais abaixo, até o final, coluna lombar. As pernas, seus pés, sinta-os. Mantenha-se com os olhos fechados. E agora juntos vamos pedir que o Espírito Santo venha a iluminar nossa mente, nossa inteligência, nossos afetos. Vinde, Santo Espírito de amor. Vinde proclamar a voz de Deus em nossa interioridade. Vinde purificar os sentimentos e os afetos. Vinde iluminar nossos raciocínios, nossas intelecções, nossas deduções. Mas vinde antes e mais do que tudo, modelar nossa sensibilidade à voz e à palavra, que há pouco lemos, que há pouco ouvimos, que há pouco foi explicada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora chegamos ao terceiro passo e vamos imaginar as cenas que a palavra nos propôs. Vamos tentar ver o Senhor Jesus logo cedo, a chegar-se no templo, entrar num dos átrios, num dos espaços em que as pessoas podem se aglomerar. Lá ele se senta, fala, ensina, ouvem-no. E lá estamos, a contemplar um certo movimento mais distante começa-se a volumar e intensificar. Olham para Jesus porque o procuram, direcionam-se para lá. Aqueles olhares altivos, aqueles gestos tirânicos, aquela religiosidade dura e implacável. Talvez ela esteja a chorar, aquela mulher, imersa em tanta humilhação. Interrompem o Senhor e podemos ver aquelas cenas e estão lá a dizer: esta mulher foi flagrada em adultério. Todos estão com a interioridade voltada para a condenação, os olhares fulmíneos, quase que irradiam fogo. E o Senhor põe-se a escrever. Vamos tentar imaginar o Senhor a desenhar letras no solo. Não é o solo, é de pedra. Lá, estranho o gesto, parece indiferente, quase a ridicularizar aquele conjunto de atitudes ou aqueles esquemas todos, e eles insistem, e o Senhor continua a fazer seus desenhos, seus escritos, que nem ficam registrados. É de pedra o solo. Eles insistem e o Senhor
se ergue. A frase é solene, podemos até ouvi-la. Quem nunca errou, comece. Tenham as pedras em mãos prontas para arremessar. Aquela pecadora, a ela está reservada a mais humilhante das mortes, por apedrejamento. O primeiro a atirar, era hábito naquele tempo, era quem flagrara em pecado. A voz do Senhor ressoou, vigorosa. Talvez eles continuem a colher o eco. Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Um se afasta, começamos a ver. Outro abaixa a cabeça e se distancia igualmente, cada um numa direção. Agora estão o Senhor e ela. E o Senhor está a lhe perguntar, talvez envergonhada: ninguém te condenou? E ela: ninguém, Senhor. Tente ouvir, vai e não peques mais. Isso. E agora ponhamos-nos lá como um daqueles protagonistas. Somos um pouco dos dois, um pouco julgadores, também pecadores como ela. E talvez o Senhor esteja a olhar para mim, não com desrespeito, mas fazendo-me recordar aquelas pessoas que eu não amo, que eu rejeito, talvez odeie. Se nunca errou, atire alguma pedra naquela pessoa. Não porque o Senhor quer me repreender, mas quer perguntar-me se quer misericórdia. Seja misericordioso ou misericordiosa. O Senhor, eu gostaria de lhe dizer que condenasse A, B ou C, e Ele gostaria de me dizer que olhe para os meus tropeços e pecados e deixe-me perdoar. É um confronto. Se prevalecer a minha lógica, falarei ao Senhor mal de alguém. Se prevalecer a lógica do próprio Deus, eu sou chamado a rever meus comportamentos. Talvez eu me pareça com a mulher e esteja profundamente ferida pela condenação de outros, pela condenação de muitos. Talvez esteja amargurado porque desejava compreensão e misericórdia e não veio, não chegou, não encontrei. E o Senhor está a olhar para mim e dizer: eu também não te condeno. E gostaria o Senhor de repetir: vai, não peques mais. Talvez seja a hora de eu lhe dar uma resposta. No Evangelho, não se sabe como foi a vida da mulher depois daquele encontro. É algo, não se sabe o nome da mulher. É para que o meu nome esteja lá. Não se sabe qual foi o destino final. Tudo está em aberto, também o meu. Mas o Senhor está a olhar-me e a dizer: vai, não peques. E é hora de eu lhe dar uma resposta. É hora de eu lhe dizer alguma coisa. Ele está a aguardar a minha reação e a minha palavra orante. É o momento da minha oração pessoal.